Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2, vou ler na versão NAA. Vocês imaginem, eu vou fazer duas leituras, vou ler alguns versículos aqui no capítulo 2, para a gente se situar, tá bem? Para a gente se situar, para a gente entrar aqui na interpretação dessa estátua de Daniel, para a gente ver a soberania de Deus, a onisciência de Deus, o Deus contínuo, eterno, atemporal que nós servimos. Então nós vamos ler em Daniel no capítulo 2 e verso 10. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. O que eles estão reclamando aqui? Isso aqui é o sindicato dos magos aqui reclamando o seguinte, que o rei pediu uma coisa muito difícil para fazer, porque normalmente eles pedem para a gente interpretar o sonho. Conta o sonho e eu interpreto. Agora vem esse Nabucodonosor aí e pede para contar o que ele sonhou. Esse cara está doido? Está doido. Ninguém nunca exigiu isso. Só que é o seguinte, o rei já havia falado o seguinte: se não me contar o sonho, vou mandar matar todos os sábios, sátrapas, entendidos, todos vão morrer ao fio da navalha do rei. Porque esse Nabucodonosor, irmãos, ele estava sempre querendo estar um pouco acima, ele de fato queria ser um Deus, ele se sentia, ele se achava, e ele era um Deus. Então, certamente ele pensou assim, se eu contar o meu sonho para o Vinícius, ele vai dar a interpretação que ele quiser. Se ele é sábio mesmo, então ele sabe o que eu sonhei. Conta meu sonho. E aí vem esse cara e fala assim, você está doido? Mas lá no verso 17, então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel e os seus amigos também estavam na navalha. Ontem eu, introduzindo uma mensagem para os adolescentes, disse o seguinte, perguntei para eles, quando foi o primeiro EMA? Aí eles ficaram lá chutando, foi 2011, foi 2000 não sei quanto, foi 2000 e tal. Vocês todos erraram. O EMA começou 603 mais ou menos antes de Cristo, quando Nabucodonosor levou 4 adolescentes para o cativeiro. Ali começou o EMA, um treinamento de 4 adolescentes para mudar a cultura da Babilônia. Olha o que Deus faz, gente. Os homens estão aqui pensando que vai ter uma grande guerra, e para mudar a cultura da Babilônia, alguém vai precisar levantar e matar esses caras, esses babilônicos, e falar que Deus é poderoso e tal, e Deus vai lá na frente, prepara 4 adolescentes, vai lá e faz essa gente toda se ajoelhar em meu nome. Garantir um sustento da cultura judaica, cristã, lá na Babilônia. E foi esse é o tema que eu preguei ontem para os adolescentes. Eles têm que garantir a cultura cristã no meio desta Babilônia. No meio desta Babilônia. Voltando para o texto, aqui o Daniel chega para o chefe lá dos intérpretes e fala o seguinte, olha, fala para o rei dar um tempo, eu vou orar. Crente é assim, irmãos, quando o crente vê uma turbulência vindo, o crente não entra em desespero. Daniel não sabe, meu Deus, nós vamos morrer agora, vamos esconder, vamos fazer um buraco e enterrar. Fala para o rei dar uma pausinha para eu orar. Crente ora. Quais serão as suas últimas palavras? Oração. Oração. Pula lá para o verso 24. Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de examinar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse, não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e levarei ao rei a interpretação. Pronto, Daniel falou com o rei, Daniel tem coragem, Daniel, ele tem domínio sobre aquilo que ele precisa falar com o rei, e ele fala assim, não precisa matar ninguém, deixa eu falar com o rei primeiro. Irmãos, falar com o rei naquela época é o seguinte, era um risco total. O rei olhar para sua cara, não foi com sua cara, manda matar. Não chamei ele aqui?
Eu não levantei o cetro, não mandei esse Daniel, nem conheço esse cara, manda matar. Daniel fala para o rei, fala para o Nabucodonosor, que eu tenho o que ele precisa. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá. Você já parou para pensar que você é esta geração que continuou como exilado de Judá numa Babilônia terrível, que é o mundo que nós vivemos hoje? Os exilados de Judá. Eu preciso fazer isso. Fala para a pessoa do lado aí, você entendeu que você é um exilado do Judá? Você entendeu? O que um exilado de Judá, qual é a marca de um exilado de Judá? Exilado de Judá não come as iguarias do rei. Exilado de Judá não se diverte, não entra, não usufrui dos entretenimentos que a Babilônia oferece. Exilado de Judá jamais paga pedágio para a cultura da Babilônia. Exilado de Judá jamais tem que mostrar um tipo, seja lá do que for, para alguém me aceitar. Eu não quero ser aceito por vocês, eu quero ser aceito por Deus. Eu não quero ser aceito por essa geração. Eu não quero pagar pedágio e falar o que eles dizem que eu tenho que fazer para eu ser aceito. Eu não preciso ser aceito. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso ser reconhecido por nenhum de vocês. Eu só quero ser reconhecido pelo meu Deus. Daniel não pagava pedágio para ninguém. Uma pausa aqui. Será que você está pagando pedágio para alguém do seu trabalho? Curtindo algumas coisas que ele te manda, você bota lá um coraçãozinho só para pagar pedágio, por quê, irmão? Só se você estiver escondendo a sua identidade. Vai esconder mesmo a sua identidade? Daniel não se escondia. Daniel deixou bem claro: eu sou diferente, cara. Antes de qualquer decisão que corra riscos para minha família, para mim, para os meus amigos, para aqueles que são da minha classe, eu falo com Deus. Daniel aqui de tabela está livrando a vida de centenas e milhares de sábios, de tabela. Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábio, nem mago, nem encantador pode revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Pronto, vamos dar uma paradinha aqui. O sonho do rei era um sonho para falar comigo e com você hoje, em pleno 2025. O sonho do rei era um sonho de um Deus que enxerga, que é atemporal e que enxerga além das estrelas, além do espaço-tempo. E ele estava enxergando hoje pé de barro e pé de ferro. Nós já vamos chegar lá. Agora eu queria dar uma pausinha, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Aí Daniel começa a falar do sonho. Mas antes, eu queria ler um texto com vocês. Imagina o seguinte, que nós começamos a ver um filme, tá bem? Imagina que isso aqui é um filme, que a gente está lendo a sinopse do filme. E esses filmes modernos, de vez em quando, ele passa um trechinho lá do final, de um acontecimento muito impactante do filme, da película, e depois volta para o começo, para chamar e prender a sua atenção, para você desvendar durante o filme por que aquilo aconteceu. Então imagina que nós estamos fazendo isso agora. Vai lá para Isaías. Vai lá para Isaías 2, 19 a 21. Tudo bem? Já está na tela aí. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atirarão
aos ratos e aos morcegos, os ídolos de prata e ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua glória. Irmãos, preste atenção em um trechinho de uma matéria. Atualmente, há um número significativo de empresas especializadas na construção de bunkers em todo o mundo. A demanda por esses abrigos tem aumentado, especialmente entre indivíduos de alto poder aquisitivo, que buscam proteção contra possíveis catástrofes naturais, conflitos e geopolíticos ou colapsos. A Survival Condo, localizada nos Estados Unidos, a Survival Condo transforma antigos silos de mísseis nucleares em luxuosos bunkers subterrâneos de 15 andares, equipados com comodidade como piscina, cinema, biblioteca e projetados para sustentar até 75 pessoas por períodos prolongados. Essa matéria que eu estou lendo aqui, isso é coisa que está naturalmente se multiplicando em volta do mundo. Muitas pessoas estão construindo isso que está escrito aqui em Isaías, que muitos fugirão para debaixo da terra, muitos fugirão para debaixo das montanhas, mas isso não vai resolver. Não vão poder se esconder de Deus. Deus vai sacudir a terra. Ponto. Você está pagando pedágio para quem? Você está construindo um reino aonde? A sua felicidade está em quê? Eu estou voltando da Europa. Isso parece tão chique falar, né? Estou voltando da Europa. Eu fui lá visitar minha filha e fiquei as minhas férias. Mas eu vi um povo vazio de Deus, que de vez em quando dá um aperto aqui na boca do estômago. Meu Deus, onde está o Deus dessa gente? Eles construíram o seu império, eles construíram seus deuses, e o Deus que preenche o vazio da alma ficou para fora. Olha que facilidade, você compra uma casa na França para pagar 2% de juros ao ano. Dinheiro de graça. Para nós brasileiros, que tem 15% ao mês, dinheiro de graça. Você compra um carro zero na agência e você pagar 200 euros por mês. Dinheiro de um jantar para 4 pessoas na França. Um jantar simples. Dinheiro de graça. Mas a que preço? Foi esta oferta que Satanás fez para Jesus quando ele estava lá, no seu tempo de jejum, de consagração. Tudo te darei. Tudo te darei. Aí vem a interpretação. Volta um pouquinho o filme, a gente viu lá o desfecho. Olha, as pessoas estão correndo, estão se escondendo para debaixo das montanhas, estão construindo bunkers para ficar anos a fio. Eu assisti Fallout. E quando quem assistiu Fallout? Alguns assistiram. Assisti Fallout. E quando você vê aqueles caras lá no bunker, lá 200 anos lá embaixo, e sai para fora, encontra aquela terra devastada e tal, é uma imaginação apocalíptica do que vem por aí. E gente, eu não tenho dúvida. Por que você não tem dúvida, pastor? Porque os cineastas são craques, eles conseguem colocar, não, gente, porque o cineasta, Deus, já havia escrito, a Bíblia santa, inerrante, já havia narrado esses acontecimentos. E nós precisamos entender isso. Nós estamos começando o ano de 2025 com uma chacoalhada do nosso Deus, perguntando para nós como é que vocês estão construindo esta reta final. A reta final, irmãos, de um corredor, ele precisa dar um gás, se ele quer chegar em primeiro lugar, se ele quer chegar no final. A última milha, ele precisa prestar atenção, senão ele não chega. Nós corremos até aqui, nós passamos pelo império de Nabucodonosor, na Babilônia. Nós passamos pelo império oto-romano lá,
persa, medo-persa, passamos pelo Império Grego, passamos pelo Império Romano, e estamos nos pés de barro. Último fragmento de tentativa de organização de uma sociedade pelos homens, enfraquecida, fragilizada e tumultuada, e era assim mesmo que era para acontecer, porque lá atrás o Senhor já havia revelado a Daniel: fala para o rei como é que vai ser. Então, cabeça de ouro, Império Babilônico. Passa a próxima página aí. Prometo para vocês que eu não vou demorar, porque eu vou dar uma olhada para essa cabeça de ouro com vocês, e depois a gente vai fazer por amostragem. A gente vai para os outros impérios só por amostragem, para você entender. Espera aí, então nós estamos aqui mesmo no último minuto de todos os impérios e gerações que viveram na face da terra. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como é que nós estamos criando os nossos filhos? O que a gente está almejando daqui para frente? Então, irmãos, a estátua de ouro é um dos elementos mais ricos em simbolismo profético da Bíblia. E aí, a descrição na visão de Daniel: primeiro o material ouro, o mais valioso e nobre dos metais. Ele vem para Nabucodonosor e fala: Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Lembra que a estátua tinha ouro, prata, bronze, ferro, e depois os pés, ferro e barro misturado. Ouro a cabeça, braço e tronco, prata. Depois nós temos o bronze e as pernas de ferro. O ventre de bronze e as pernas de ferro, e os pés, barro e ferro. Irmãos, a posição, a cabeça é o topo da estátua. Daniel aqui interpreta o sonho para o rei Nabucodonosor e revela que a cabeça de ouro representa o Império Babilônico, com Nabucodonosor como seu governante. E está aqui no versículo de Daniel 2:38: tu és a cabeça de ouro. O que é espantoso nesse texto, irmãos, é como cada reinado desse passa exatamente como Deus revelou a Daniel. Que Deus grandioso é esse, que um moço vai orar e vai consagrar, e ele fala dos tempos exatamente como deveria acontecer, e cada um desses reinos acontece. Porque o ouro representa a Babilônia. Olha, a riqueza e o esplendor. O ouro simboliza a grandeza, o esplendor e a riqueza incomparável do Império Babilônico. Não houve nenhum igual ao Império Babilônico quando se fala de beleza, de luxo, de grandeza nesse sentido de riqueza. Babilônia era conhecida como uma das cidades mais ricas e luxuosas da antiguidade. Poder absoluto de Nabucodonosor. O Nabucodonosor, gente, da Babilônia, ele era um governo autocrático. Ele era um deus do negócio. Ele falou, está falado. Não tem, vamos reunir a cúpula, vamos reunir o Senado, vamos reunir. Não, o rei falou, Deus falou. Acabou, mandou matar. Daniel destaca que Deus concedeu a ele. Foi Deus que concedeu em Daniel 2:37. E isso reflete aqui a centralidade de Nabucodonosor no sistema do governo babilônico. Deus concedeu a você esse negócio. Cultura e influência. A Babilônia não era apenas um centro político, mas também cultural, religioso, científico. É da Babilônia que sai lá uma das 7 maravilhas do mundo, os jardins suspensos, não é? E uma das 7 maravilhas que até hoje as pessoas apreciam. E a queda da cabeça de ouro. Apesar do esplendor da Babilônia, Daniel deixa claro que o reino seria temporário e seria substituído por outro império simbolizado pelo peito de prata, pelos braços e peito de prata. O Império Medo-Persa. É interessante, sabe o que, irmãos? Que esse rei ouviu tudo isso. Passou um tempo. Ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou reinterpretar esse sonho de Daniel, essa interpretação de Daniel. Eu vou mudar esse negócio aí. Eu não vou fazer uma estátua com cabeça de ouro, não. Eu vou fazer uma estátua de ouro inteira, porque o meu governo vai ser perpétuo. Eu estou dando a minha interpretação do texto que eu li. E o Nabucodonosor manda fazer uma estátua de ouro por inteiro, dizendo, em outras palavras,
Aqui não, Deus, o meu reino não vai passar não. E ele fez uma estátua e mandou o povo se curvar e se ajoelhar. Eu acho que Deus olha lá do alto e fala assim: esse menino não sabe o que vem para ele agora. Todo mundo ajoelhou, mas Deus havia preparado 4 adolescentes, lembra, para não pagar pedágio. Sabe, irmãos, diante da situação que a gente vive política, diante da situação que a gente vive de guerras ideológicas, nós somos os representantes da Babilônia, que estamos aqui para não pagar pedágio, mas para fazer valer a palavra de Deus, que o reino do Senhor é sempre eterno, que nós servimos a um Deus que está acima das políticas humanas, que nós estamos acima de tudo isso. Nós não podemos nos rebaixar, nós não podemos nos humilhar, nós não podemos pagar pedágio para essas pessoas. E lá estavam os adolescentes: quem não ajoelhar vai para o fogo. Misael, Azarias e Ananias se ajoelharam. Sadraque, Mesaque e Abidnego é mais fácil, né? Lembrar o nome babilônico. Eles não se ajoelharam. O rei falou assim: quem que são esses moleques aí? Ele não sabia que já tinha uma turminha do EMA lá. Escola de missões para adolescentes. Deus já tinha preparado os moleques. Quem são esses moleques aí? Aquece a fornalha 7 vezes mais. Eles vão ter que se curvar diante de mim. Daniel nesse momento estava governando uma província, não estava lá, mas os 3 amigos de Daniel vão jogar dentro da fornalha. Os soldados que jogaram aqueles meninos morreram de tanto calor que estava ali, que os soldados morreram. E o rei olha e fala: nós não jogamos 3 lá dentro, por que é que tem 4? Porque o nosso Deus não nos abandona na hora da fornalha, porque o nosso Deus nunca nos deixa só na hora do vento forte, na hora da tempestade, na hora da dificuldade, quando nós não pagamos pedágio, quando nós não nos curvamos diante do Deus desse século, quando nós não nos curvamos diante do pecado. Deus está conosco, o Senhor está com a igreja, o Senhor é Senhor da igreja, Ele é Deus Todo-Poderoso. E aí o rei fala assim: manda eles saírem para fora. Avaliaram: bom, não tem cheiro de churrasco, não tem cheiro de fumaça, não tem nem a roupa dos caras cheira fumaça, que negócio é esse? Aí esse Nabucodonosor fala assim: olha, o rei começa a glorificar a Deus. Meu irmão, quando você sustenta a sua posição de santidade, a igreja nazarena é uma igreja de santidade, desde as músicas que você escuta, desde as páginas da internet que você folheia lá, desde do jornal, da revista, da roupa que você veste, do que você toma, do que você come, em todas essas coisas, você pode pagar pedágio para esse mundo. Mas Daniel falou assim: não, eu vou ficar no meu legume, deixa eu ficar com meu Deus, e vamos ver o que acontece. Irmãos, o rei ordenou que todos se ajoelhassem diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todos adorem esse Deus, porque este é o verdadeiro Deus. Apesar de tudo isso, esse rei ainda foi levado a pastar um tempo como animal, não foi ele? Foi como animal, pastar como animal, para reconhecer a glória de Deus. Enquanto ele não reconhecesse a glória de Deus, ele ia ficar como um animal, como um jumento, pastando, tomando. A Bíblia diz que ele cresceu os pelos do corpo e ficou como um animal. Deu um piripaque na cabeça daquele cara até que ele reconhecesse Deus. Aí ele voltou então a governar o povo. Mas o que eu queria trazer para vocês nesta mensagem é que depois nós tivemos o segundo império, né? Império Medo-Persa, que não foi diferente. Cada detalhe desse império foi como Daniel narrou, vai passar também. Depois nós tivemos o império grego, depois o romano, e aí nós chegamos onde estamos. Eu não vou detalhar cada império desse, mas se você quiser continuar, vem para o culto à noite. Vem para o culto à noite e a gente vai dar uma esmiuçada aí. Porque eu quero ir para frente um pouquinho com vocês. É que
Cada um desses impérios passaram conforme a Bíblia diz. Por quê? Que quando nós chegamos no fragmento, no último momento, quando a pedra, que não é cortada por mão humana, é lançada e destrói toda essa estátua, que significa, Deus destruiu, todos os reinos passaram, mas aquela pedra, ela cresce de forma a tomar todo o planeta, simbolizando a grandeza de Deus, que vai ser um governo sempre eterno e eterno, de um Deus todo poderoso. Porque é que quando chega nesse momento, alguns começam a duvidar. Estratégia do diabo. Se tem uma coisa que o diabo tem investido nos últimos anos, irmãos, é em apodrecer mente humana. Você sabe que o termo na terapia psicanalítica e psicológica também, ultimamente tem sido usado exatamente esse. Nós estamos vendo as mentes apodrecerem. Não é por causa não estou falando aqui de pornografia, de imundícia, não. Eu estou falando de capacidade de organizar os pensamentos, de organizar a vida, de organizar em torno da inteligência que Deus nos deu, a nossa vida, de saber o que quer, de interpretar a vida, de interpretar um texto, de saber quem eu sou. Aqui estou aqui, a mente está apodrecendo com essa droga digital que Satanás, de forma bem estruturada, irmão, TikTok é uma ferramenta para emborrecer gente, para as pessoas curtirem e aplaudirem uma dancinha, uma piadinha, uma coisinha, e rola, e a pessoa vai ficando. Então a mente apodrecida é uma mente que injetou tanto dopamina barata, que ele não consegue mais ser são, ler um livro, assistir a um filme do começo ao fim, parar para construir uma tarefa, organizar a própria casa, o próprio quarto virou um caos, porque a mente está podre, não para mais. É muito mais fácil dominar um povo de mente podre do que gente intelectual, inteligente, que sabe o que quer, que sabe para onde vai, que sabe interpretar um texto, que sabe ler uma cultura. Então qual é a maior armadilha de Satanás hoje? Construir uma cultura de jovens e adolescentes com mente podre, que não conseguem vencer as suas dificuldades, as suas barreiras, as suas situações difíceis. Eles sempre estão pagando pedágio e se vendendo de forma barata às exigências de um mundo contaminado por Satanás. Nós não pagamos pedágio. Povo de Deus é povo de Deus. Nós somos herança do Senhor para esta terra. Nós somos herança do Senhor para esta geração. Nós não podemos abrir mão. Ô gente, a coisa está tão feia, a coisa está tão podre, que eu vi uma matéria, eu estava lá na França, mas eu vi a matéria, disse que a Anitta foi fazer o final de ano da Globo, e que a própria Globo teve que interromper, porque era muito chulo o negócio, era muito podre. Ô irmão, será que tem um crente que ouve essa mulher? Desculpa, não é crente. Desculpa, perdeu todo o senso do espelhamento bíblico na vida de um crente fiel e que honra a Deus e que quer causar um impacto a essa sociedade apodrecida. E não vai pensar que a Globo fez isso porque eles estão, olha, como eles estão. Não, eles fizeram isso porque eles sabem que o tanto de audiência que eles já estão perdendo, que ia perder muito mais. Então eles falam, melhor parar, melhor deixa no mute, porque a coisa é feia. Mas é aquele tipo de letra pobre, poluída, imunda, que apodrece a mente dos nossos filhos. E se nós, pais, não os prepararmos com uma boa história bíblica antes de dormir, com um tempo junto de oração, com um tempo em torno da palavra, nós vamos deixar que eles também sejam levados por essa cultura maligna. A cultura é uma ferramenta poderosa que Satanás tem usado para destruir a santidade dentro da igreja. Não precisa tirar da igreja não, destrói dentro da igreja mesmo. Mas vem 3 jovens, cheios do Espírito de Deus, cheios da presença de Deus, cheios da glória de Deus, e faz toda aquela multidão, faz toda aquela nação se curvar diante de Deus. E nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos fazer o quê? Nós estamos, irmãos, vivendo o último momento da história da humanidade. Nós estamos nos pés de barro.
Aquele texto que eu li para vocês aqui no começo, que os homens tentarão se esconder, os ricos e os pobres. Eles tentarão se esconder. Você sabe que existe uma empresa que faz um projeto, tipo assim, nós vamos fazer um bunker para viver anos debaixo da terra. Quem que a gente precisa? Bom, a gente precisa de engenheiro, de contador, a gente precisa de médico, então já começamos a fazer uma seleção aí, tipo aquele filme Um Dia Depois de Amanhã. Vamos fazer uma seleção que a gente quer só gente fera, porque o mundo vai acabar, nós vamos ficar aqui e nós vamos precisar reconstruir o mundo. Bobinho. Ele não sabe que o Senhor já determinou que no início do milênio, a aguda espada que sai da boca de Deus, se não fosse ela, não sobraria ninguém vivo depois desse último momento de batalha para entrar para o milênio. Então, como é que nós estamos vivendo a nossa vida, irmãos? Como nós estamos aproveitando esse tempo que nos resta? A onipotência e a fidelidade de Deus. Essa interpretação nos faz levar. Eu quero falar duas coisinhas para vocês, para a gente orar. E daí você vem à noite e a gente continua. A onipotência de Deus. Essa interpretação, gente, a fidelidade de Deus, mostra a fidelidade de Deus para comigo, com você e com a palavra dEle. Porque a palavra dEle não... eu falei isso para Daniel, mas eu estou mudando de ideia. Eu vou botar essa estátua de cabeça para baixo, vamos começar de novo? Não. Ele falou, irmãos, Ele cumpre. Vocês vão chegar no pé de barro. Aqui, a pedra vem e esmaga todos os impérios da terra. Irmãos, nós estamos no finalzinho. Não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde correr. Se você conversar com o ChatGPT, a última versão, você não consegue definir se é uma pessoa de verdade ou se é um robô que está falando com você. Você já consegue construir um clone seu. Constrói um prompt bem feito e começa a usar, construindo o prompt por alguns meses. Depois, aquele prompt te representa em qualquer área. Nós chegamos, irmãos, num ponto que não tem mais volta. Os cientistas dizem que até 2030, definitivamente o homem não consegue mais viver sem inteligência artificial, mas definitivamente hoje o homem já não consegue viver mais sem a tecnologia. Se caírem os satélites do céu e cortar todo tipo de internet do globo, morre mais gente de fome do que nunca morreu em toda a história da humanidade. Porque hoje quem produz é as máquinas. Hoje o alimento que temos na mesa é produzido pela tecnologia. Não é mais o homem que vai lá plantar. E se você pegar um jovem de hoje e falar assim, vai lá plantar um pé de batata, ele acha que batata você pega no freezer da geladeira. Não existe isso para ele. Perguntaram para uma criança hoje, outro dia comendo uma banana, ele não sabia que a banana nascia da terra. Ele falou que alguém fabricava a banana. Então nós estamos diante de uma geração que não tem mais conhecimento para sobrevivência. E frango, como é que é o frango? O frango é no mercado, a gente vai no mercado e compra. Tá, isso a gente vai no mercado. Onde que tem? Deve ter algum pé de frango por aí. Tem dois, né? Cada frango tem 2 pés. Deve ter uma árvore de estrogonofe. Conhecimento de Deus. Deus conhece o fim desde o princípio. Ele enviou a história da humanidade. Ele anteviu a história da humanidade e revelou seus planos através de Daniel. Ele viu antes. Fidelidade de Deus. Deus é fiel às suas promessas e cumprirá tudo o que prometeu. 3. A infidelidade da palavra, a infalibilidade da palavra de Deus. A profecia de Daniel se cumpriu ao longo da história. Por que você acha que pararia agora? Coloca no 6º slide aí para mim, por favor. A pedra que se torna uma grande montanha. A origem é divina. A pedra cortada sem mãos humanas, indicando sua origem divina. A pedra que esmaga todos os impérios da terra. É a fala do Deus vivo, que bota um ponto final no Armagedão que vai estar rolando aqui. Nesse finalzinho de pés de barro e pés de ferro. Mas eu queria ir para o final, o último slide, diz o seguinte.
Último slide. Aplicando a profecia à nossa vida. No 10º slide. Confiança em Deus. A profecia nos ensina a confiar em Deus mesmo em tempos de incerteza. Como Deus foi perfeito e exato na história. Essa mensagem de hoje nos ensina a confiar e a retomar o primeiro amor. O que eu estou fazendo da minha vida cristã? Qual é o seu objetivo pessoal este ano? Levar uma pessoa para o seu grupo de comunhão? Trazer uma pessoa a conhecer a palavra de Cristo? Acompanhar alguém até o acampamento e levar essa pessoa a ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus? Qual é o seu projeto pessoal? Deus te chamou. Deus chamou a igreja, você faz parte desta igreja. Esta igreja tem planos para o ano, você pode se encaixar nos projetos desta igreja. Esperança no futuro. A promessa do reino eterno nos dá esperança para o futuro. Porque o futuro é um reino sem fim, governado por nosso Pai, conduzido pelo nosso Deus eterno. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Não tem como a gente não transformar uma mensagem dessa num momento de reflexão profunda a respeito da minha vida com Deus, a respeito dos meus pensamentos, a respeito do tempo que eu estou vivendo, da minha idade, o que eu fiz, o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer para a glória do meu Deus. Eu vou emprestar o meu pensamento, as minhas ideias, a minha energia para Satanás, para esse século, para esse império, que nós podemos chamar de império babilônico, porque a Babilônia também representava a promiscuidade, representava a corrupção, representava a múltiplos deuses. Eu vou emprestar a minha mente, os meus olhos, o meu coração, os meus lábios para esta Babilônia, ou eu vou me separar para o meu Deus? Por que o seu ministério não tem frutificado? Por que a sua vida de fruto para o reino não tem, parece que não anda, não vai, o negócio tem uma trava? O que está travando? O que está te segurando? O que está te impedindo? Satanás, irmãos, ele não é bobo. Ele sabe como mexer a mente humana. Ele sabe como aculturar uma pessoa numa cultura maligna. Ele sabe como tirar você da presença de Deus, ele sabe. Mas a palavra do Senhor diz assim: aquele que permanecer, dar-te-ei a coroa da vida eterna. O apóstolo Paulo, ele termina o ministério dele dizendo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Guardar a fé diante de uma cultura babilônica é algo precioso, através da sua intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Satanás, de forma muito inteligente e profunda, ele tem tentado construir uma maneira de te separar do amor de Deus, sem que você sinta dor. Ele não quer que você sinta dor, ele quer que você se sinta confortável. Ele quer que você se sinta assim: uau, olha, que bom, como eu estou me sentindo bem, eu estou feliz. Se eu estou feliz, então está tudo bem. Se o seu Deus for a felicidade nesse mundo, tudo bem. Ele quer construir uma linguagem que te afasta de alguma forma da sua responsabilidade de caminhar na presença dele e de ser um representante dele aqui. Enquanto você está de cabeça curvada, eu queria fazer um apelo nesta manhã. Aqueles que desejam, irmãos, de forma efetiva e proposital, serem os representantes da cultura do céu em 2025. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Você vai levantar a sua mão dizendo: eu quero ser um representante do céu aqui na terra. Eu quero ser um representante do Senhor em meio à Babilônia. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você hoje. Você está dizendo o seguinte: eu não vou pagar pedágio para esse mundo. Eu não vou pagar pedágio para essa cultura maligna.
eu vou me conservar a serviço do meu Deus. Vamos ficar de pé? Vamos, você que levantou a sua mão, vem aqui para o altar, vamos orar junto. Você que levantou a sua mão corajosamente, dizendo o seguinte: eu não vou ajoelhar diante da estátua do Nabucodonosor, não. Quiser me jogar na fornalha, pode me jogar. Eu não vou me curvar diante das ofertas malignas. Eu não vou me curvar diante das oferendas do mal. Eu vou me preservar, eu vou me cuidar, para que a glória de Deus se estabeleça através da minha vida. Você que deseja um renovo espiritual, você está dizendo assim: olha, eu quero ser renovado espiritualmente, vem aqui para frente, vem para o altar. Você que está muito preocupado com as coisas desse lado, estou me preocupando tanto com as coisas desse mundo, que eu deixei o meu ministério de lado. Vem aqui para o altar. Eu deixei a minha caminhada ministerial de lado. Você que está dizendo assim, dentro do seu coração, o Espírito Santo está gritando: não pague pedágio mais para esses amigos de escola, eles não merecem você, eles não merecem essa atenção toda, arraste eles para o seu lado, vem para o altar. Não pague mais pedágio para esses amigos de internet, para esses internautas, que querem levar você para o que é podre, para apodrecer a mente. O Senhor está aqui, Ele está regimentando hoje, gente, pessoas para o grande exército dele. Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, o Senhor que tem o Espírito, o mesmo Espírito, Pai, que agiu em Daniel, que interpretou todo o sonho daquela estátua, Pai, Deus, que conduziu aquelas pessoas a se curvarem aos teus pés, Senhor amado, que todo mundanismo, que toda praga dessa cultura maligna que tem tentado grudar na mente, grudar no coração, grudar no comportamento, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos, Pai, que queremos mesmo é servir o Senhor, queremos mesmo é estar diante do Senhor, queremos mesmo é estar, Senhor amado, como instrumento nas tuas mãos. Nos livra, Pai, de toda armadilha. Queremos ser, Senhor amado, instrumento do Senhor para esta nova geração, Pai. No meio desta Babilônia, queremos bradar a tom alto que o nosso Deus vive, o nosso Deus reina, o nosso Deus é sempre eterno, o nosso Deus é grandioso, e Ele sabe o que faz, e nós estamos vivendo os últimos dias, mas Ele sabe o que faz. Nós estamos guardados, garantidos, sustentados pela grandeza, pelo amor e no temor da Sua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de viver, ó Senhor amado, na Tua presença, de viver para Ti, de viver para a Tua glória, de viver para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, recebe, Senhor amado, a minha vida, a nossa igreja, como instrumento para o Senhor usar, Senhor. Usa-nos, Pai, usa-nos conforme o Teu querer, usa-nos, Pai. Nós não queremos mais olhar para trás, nós não queremos mais olhar para os lados, nós queremos olhar para o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém Jesus, amém Senhor, louvado seja Deus.